Em pleno século XVI, o Rio de Janeiro quase virou uma colônia francesa. Sim, teve até guerra e aliança com os indígenas, e até protestantes fugindo da perseguição religiosa na Europa. Eles vieram com tudo, erguendo um forte na ilha bem no meio da Baía de Guanabara, e se aliaram aos tamoios e tentaram fundar uma nova colônia, a França Antártida. Mas essa história teve muita treta, traição, disputa religiosa, ataque de portugueses, até um certo toque de guerra santa. Oi, meu nome é José e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como o Rio de Janeiro quase virou uma colônia francesa e o porquê não foi. No século XVI, o mundo estava sendo literalmente dividido. Espanha e Portugal tinham feito um acordo com o Papa, o famoso Tratado de Tordesilhas. Ele basicamente dizia: daqui para lá é da Espanha, daqui para cá é de Portugal. Só que a França e outros países da Europa ficaram de fora desse acordo e não gostaram nada desse tratado. E o resultado? Os franceses começaram a mandar navios para o Atlântico. No começo para fazer escambo, pegar o pau-brasil, especiarias e, claro, dar uma roubada nos navios portugueses. Mas aos poucos, essa presença francesa foi ficando mais ousada. Eles começaram a defender a ideia que o mar não tinha dono. Era o mare liberum, ou seja, o mar livre, contra o mare clausurum, o mar fechado, de Espanha e de Portugal. Nesse clima de tensão é que nasce a ideia de criar uma colônia francesa aqui, no território que era dos portugueses, em teoria. E não foi em qualquer lugar. Os franceses escolheram a Baía de Guanabara, porque ali era estratégico. Tinha pau-brasil, tinha porto natural e já era frequentado por corsários franceses. Já tinha franceses há décadas por aqui. Em 1555, 3 navios franceses cruzaram o Atlântico e chegaram até a Baía de Guanabara. No comando dessa expedição estava um cavaleiro da Ordem de Malta, Nicolas Durand de Villegagnon. Ele veio com uma missão ousada: fundar uma colônia francesa nas Américas. E ele tinha o apoio direto do rei Henrique II da França. O lugar escolhido para a base não foi no continente, mas sim numa ilha, no meio da Baía de Guanabara, hoje conhecida como a Ilha de Villegagnon. Ali, os franceses construíram um forte, o Forte Coligny, com casas, praça, igreja e até mesmo um refeitório comum. Mas isso não foi feito sozinho. Desde antes dessa chegada, os franceses já tinham aliança com os indígenas, principalmente com os tamoios, que eram inimigos declarados dos portugueses. Os indígenas tamoios ajudaram a fornecer comida, água e até mesmo mão de obra. A relação entre franceses e tamoios era de troca, mas também de aliança militar. Villegagnon proibia os colonos de viverem à moda indígena e de terem relações com mulheres locais, o que causou revolta entre muitos. Mesmo assim, a colônia parecia ser promissora. Os franceses chamavam esse território de França Antártica, um nome muito poético, para se referir basicamente ao que seria a França do Sul, que seria ao sul em relação à França do Norte, que seria a França da Europa. Mas essa estabilidade durou pouco. Por trás dessa aparência de ordem, tudo ia explodir por dentro em poucos anos. 2 anos depois da chegada de Villegagnon, em 1557, uma nova expedição saiu da França rumo ao Brasil. Dessa vez, além de soldados e aventureiros, vieram também protestantes calvinistas, conhecidos como huguenotes. Eles estavam fugindo das perseguições religiosas na França, onde conflitos entre católicos e protestantes estavam se agravando. Entre esses novos colonos estavam Jean de Lery, que mais tarde escrevia um dos relatos mais famosos sobre o Brasil do século XVI. A ideia era simples: criar uma comunidade onde protestantes pudessem viver em paz, longe das guerras religiosas da Europa. Mas esse plano deu errado logo no começo dele. Villegagnon, que era católico e cavaleiro da Ordem de Malta, entrou em conflito com os huguenotes. E assim começaram as brigas teológicas, principalmente sobre a Eucaristia. O pão era um símbolo ou era o corpo real de Cristo? O vinho virava sangue ou não? Pode parecer pequeno, mas na época isso dividia reinos e causava guerras. Os debates viraram confrontos, e alguns protestantes acabaram expulsos da ilha e passaram a viver no continente. Outros, como Jean de Boles, se juntaram a indígenas ou desertaram completamente. E assim começou um processo de fragmentação da colônia. Em vez de um projeto único e unido, surgiram 3 grupos: o grupo de Villegagnon, católico e militar, os calvinistas, que eram uma nova comunidade religiosa, e os desertores, que foram viver entre os indígenas. A França Antártica, que parecia forte no começo, começou a rachar por dentro, e isso enfraqueceu demais as resistências contra os portugueses.
Uma das chaves do sucesso inicial da França Antártica foi justamente a aliança com os Tupinambás, chamado na época de Tamoios. Esses povos já habitavam a região da Baía Guanabara há muito tempo antes da chegada dos europeus, e eles tinham motivo de sobra para não gostar de portugueses. Perseguição, escravização, tentativas forçadas de conversão. Então, quando os franceses apareceram oferecendo alianças e trocas e não uma submissão, os Tamoios tiveram uma oportunidade. Eles ajudaram os franceses com comida, água, abrigo e até lutaram ao lado deles contra outras etnias indígenas e contra os próprios portugueses. E essa aliança se fortaleceu ao longo dos anos e virou um obstáculo real para o avanço luso na região. Do lado português, os aliados eram os tupiniquins, inimigos históricos dos tamoios. Resultado, a Baía de Guanabara virou um campo de guerra indígena, alimentado justamente pelos europeus. Franceses e portugueses passaram a disputar a lealdade dos povos originários, armando, batizando e guerreando junto a eles. A guerra entre tamoios e tupiniquins já existia, mas virou parte de uma guerra maior, a Guerra pela América. Jesuítas como Manuel de Nóbrega e Anchieta viam tudo isso como uma batalha espiritual também, e defendiam a expulsão dos franceses como uma missão de fé. E é aí que a coisa escalou muito. Um conflito indígena virou uma guerra religiosa, virou uma guerra política e virou uma guerra total. Assim, a presença francesa virou um problema sério para a coroa portuguesa. Não era só uma disputa territorial. Os franceses estavam ali, com o apoio de indígenas, com forte influência protestante, e num lugar estratégico da costa. Era ameaça demais para se ignorar. E por isso, em 1560, Portugal decidiu começar a agir de forma mais rigorosa. O governador-geral Mendes Sá, com apoio direto da coroa, organizou uma expedição militar para acabar com a França Antártica. Ele partiu da Bahia, com navios, soldados, munição e um forte reforço poderoso, os jesuítas como Manuel de Nóbrega e José de Anchieta. Para eles não era só uma batalha política, mas era uma guerra santa contra os hereges franceses e seus aliados indígenas. Assim, em março de 1560, os navios portugueses chegaram à Baía de Guanabara e começaram um ataque ao Forte Coligny. A batalha foi intensa, o forte foi destruído, mas muitos franceses conseguiram escapar e se esconder no continente, com o apoio dos indígenas, principalmente os tamoios, que eram seus aliados. Então a guerra não acabou ali, ela virou uma espécie de guerra de guerrilha, com confrontos constantes entre portugueses, franceses remanescentes e grupos indígenas. Navios franceses ainda apareciam de vez em quando na Baía de Guanabara, e a aliança com os tamoios mantinham a chama da colônia acesa. Por isso, Portugal decidiu reforçar sua presença definitiva na região. Em 1565, Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, chegou com tropas e munição, e um objetivo muito claro: acabar de uma vez por todas com os franceses ali e fundar uma cidade portuguesa na região. No dia 1º de março de 1565, ele fundou oficialmente a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem ao rei Dom Sebastião e ao santo padroeiro dos soldados. A cidade foi construída com um posto de defesa militar, mas também como um símbolo. Agora era terra portuguesa, com nome português e santos católicos. A partir daí, os conflitos continuaram por mais 2 anos. Os portugueses, com apoio dos tupiniquins e de jesuítas, atacaram os redutos franceses e tamoios um a um. Em 1567, Estácio de Sá morreu em combate, atingido por uma flecha envenenada, mas a missão dele foi cumprida, por assim dizer. Os últimos franceses da região foram expulsos, a França Antártida oficialmente tinha chegado ao fim. Entre os personagens mais curiosos dessa história está Jean de Boles, também chamado de Jean Coenta. Ele chegou ao Brasil com o segundo grupo de colonos, em 1557, como uma parte dos huguenotes calvinistas. Boles era um homem culto, formado na Universidade de Sorbonne. Conhecia grego, hebraico, teologia e direito. No começo parecia estar alinhado com Villeganon, mas logo rompeu com ele e se uniu aos indígenas. Depois desertou novamente e foi viver entre os portugueses em São Vicente. Ele chegou a ajudar os portugueses no ataque ao Forte Coligny, passando informações valiosas sobre a fortaleza e os franceses. Mas Jean era um livre pensador. Enquanto estava entre os jesuítas e autoridades portuguesas, continuava debatendo questões religiosas e defendendo ideias consideradas heréticas, como o direito de ler livremente a Bíblia ou criticar o celibato dos padres. Isso chamou a atenção da igreja. Em 1560, os padres começaram a desconfiar dele. Diziam que Boles estava espalhando a chamada peçonha luterana, uma expressão da época
época usada para se referir às doutrinas protestantes. Resultado, ele foi preso, julgado e enviado à Inquisição de Lisboa. Depois de um tempo preso, foi libertado, mas voltou a se envolver com discussões religiosas em outras partes do Império Português. E, em 1572, acabou sendo condenado à morte pelo Tribunal de Inquisição de Goa, na Índia. Assim, Jean de Boles acabou virando um símbolo, por assim dizer, da tensão entre fé, liberdade de pensamento e repressão no mundo colonial. A França Antártida foi uma colônia que durou pouco, só 12 anos, mas ela deixou marcas profundas na história do Brasil. Ela mostrou que o território brasileiro não foi uma conquista tranquila, mas um campo de disputa intensa entre potências europeias. Foi também um dos primeiros capítulos de confronto direto entre católicos e protestantes nas Américas, com alianças indígenas, deserções e guerras travadas não só com armas, mas com ideias. A colônia francesa não sobreviveu, mas o conflito que ela provocou ajudou a consolidar o domínio português no Sudeste e a fundação definitiva da cidade do Rio de Janeiro. E mais, os relatos deixados por personagens como Jean de Lery são até hoje fontes riquíssimas para entender como o Brasil era antes da colonização total. Um Brasil onde outros projetos de futuro ainda pareciam possíveis. Se você curtiu essa história, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de história. E agora eu quero saber de você. Você acha que o Brasil teria sido muito diferente se a França Antártida tivesse dado certo? Responde aí nos comentários e bora conversar sobre isso. Até o próximo vídeo.